Eu comecei a me curar quando eu aprendi isso. Então são várias coisas que eu vou trazer aqui, principalmente aqui ó, do nosso querido Dr. Joe Dispenza, muitas coisas que eu aprendi com ele. Então, bora lá. E o primeiro ponto aqui, vamos trazer o seguinte: eu não sou o diagnóstico. O diagnóstico é algo só momentâneo, temporário, e não uma sentença eterna. No meu caso, eu tive uma lesão de coluna, lesão por, ó, não vou falar aqui, e é claro, é uma lesão assim, foi L4, L5, S1, então se fosse um pouco mais para cima, era papo de não andar mais, não conseguir correr, inclusive eu até pensava que jamais correria, e isso eu vou comentar um pouco mais aqui na frente nesse vídeo, e essa questão de entender, quando eu passei a acessar os conteúdos do Joe Dispenza e ver que tinha vários casos de cura de várias inúmeras condições, eu falei, opa, então isso que eu estou vivendo, que o médico me falou, não é algo eterno, é só algo aqui temporário, eu consigo mudar a minha energia, eu consigo mudar minhas crenças, meus pensamentos, meus sentimentos, e tudo isso impacta em como eu estou agindo, nas coisas que eu estou realmente acreditando, igual eu falei de crença, pô, nunca mais vou correr, pô, a minha vida nunca mais vai ter aquele brilho. Então são várias coisas que eu passei, que eu fui pensando, só que quando eu acessei o conteúdo dele, eu falei, opa, não, isso aqui é diferente, né? Milhares e milhares de pessoas se curando, opa, e eu também tenho esse poder, essa essência divina dentro de mim, que eu posso me curar. Então, essa foi a primeira perspectiva de entender que aquilo que eu estava vivendo não era temporário, não era temporário, não eterno. Por mais que no momento ali complicado você acha que vai ficar daquele jeito para a vida toda. E então, o primeiro ponto aqui é sempre a gente lembrar que o diagnóstico ele é algo temporário e não algo eterno. Ponto 2, extremamente importante, tempos de sobrevivência não são tempos de criação. Então, enquanto você continuar na posição de vítima, só reclamando da vida, pô, minha vida vai ser só isso aqui, pô, não tenho, tá totalmente sem perspectiva. E às vezes mesmo que você começou a acessar esse conteúdo, e mesmo que tá assim, porque a frequência antiga vai puxar, é hora de realmente dar esse shift, porque vítima não cria nada. Você não vai criar sua realidade pessoal, uma realidade nova, aquela realidade maravilhosa, estando na posição de vítima. A mesma pessoa que criou o trauma não é a mesma pessoa que se cura. Você precisa de uma nova identidade, de uma nova personalidade. E o Joey fala que personalidade é o quê? É como você pensa, sente e age. Ou seja, se você consegue mudar esses três elementos, você consegue mudar a sua personalidade. E se a sua personalidade molda a sua realidade pessoal, você consegue mudar a sua realidade, por consequência. Então, nesse caso, eu precisei soltar aquela identidade de vítima que eu tinha e realmente assumir a responsabilidade pelo meu momento. Pô, se agora eu sei do que eu sei, eu vou assumir a responsabilidade. Eu vou ter novos pensamentos, novos sentimentos, novas crenças, novas ações, novas perspectivas do mundo. E quando tudo isso muda, quando o seu interno muda, naturalmente o externo vai refletir, porque não tem como você esperar o espelho sorrir primeiro, não primeiro você sorri e depois o espelho vai sorrir de volta. O universo é só um espelho, ele vai refletir os seus estados internos. Ponto 3 é entender o poder ali se você quer manifestar uma realidade nova, igual o Joey sempre fala, você precisa de uma intenção clara e de uma emoção elevada. Então, pô, qual que é a minha intenção clara? Eu vou curar meu corpo para voltar a correr. Opa, intenção clara, eu tenho esse pensamento. E aí você pode trazer essa questão também do sentimento, de uma emoção elevada. Qual que é a emoção elevada? É o amor, é a gratidão, é a alegria. Então, a gente utiliza ali o poder da meditação, da visualização, para já imaginar tudo isso, já se imaginar você, às vezes não é nem a perna se curando, né? Você já finalizando a prova que você quer correr, porque a perna ou algo que você queria curar já se curou. E então, no meu caso, que eu queria voltar a correr, eu comecei a imaginar. Primeiro, às vezes, eu comecei a correr um pouquinho, e aí depois fui, opa, dá pra ir mais. Aí eu comecei a me imaginar correndo, finalizando provas, e alguém me aplaudindo depois, uma pessoa que eu admirava. Você pode fazer isso também, uma técnica de visualização, colocar alguém que te admira para trazer essa emoção elevada com mais facilidade. Então isso vai te ajudar muito nesse processo de se visualizar já estando ali curado, independente da condição que você tem. Não só pensar, não adianta, só ter a intenção, e também só ter o sentimento também não. No livro aqui, o Joey mostra um caso assim. Então, é o combo dos dois que realmente faz a mágica acontecer. Então, nesse caso, intenção clara, seu pensamento,
e uma emoção elevada. O que seria uma emoção elevada? Amor, paz, gratidão. Você não precisa estar naquela euforia toda, não. Às vezes é uma paz imensa, um sentimento de convicção, igual Jesus falou, a tua fé que te curou, ou seja, um estado de convicção, né? Uma emoção elevada, mas não aquele estado de êxtase, não, só uma convicção interna aqui maravilhosa. Isso já resolve muita coisa e faz muita mágica acontecer. Outro ponto, entender aqui, que eu já tinha comentado um pouco, mas o poder da meditação, da visualização, das afirmações e repetir isso, criar repetições para que o cérebro comece a fortalecer essas conexões. Não adianta você só meditar ali você ficou anos nesse estado de vítima e do nada você quer meditar uma vez e já quer resultado. Não, você precisa ensaiar o novo, precisa ensaiar essa nova identidade, entrar, abraçar o desconhecido e confiar nessa inteligência divina, mas fazer a sua parte ali com repetição, aparecer um pouco todo dia. O Joy sempre fala, tipo, quando a pessoa aparece ali para fazer a meditação, né, você tá ali presente todo dia, fazendo o que tem que ser feito, é porque você acredita na cura, acredita no processo. E isso é essencial, é isso que te traz cada vez mais confiança e mais convicção no processo para realmente continuar todo dia presente, mantendo a consistência. Às vezes você vai cair, mas depois não, volta, ensaia um pouco mais, visualiza, medita, faz afirmações, reprograma o subconsciente, às vezes dormindo, é o que eu faço. E então é um ponto extremamente importante entender o poder de todas essas ferramentas. Um outro ponto aqui, a cura ela começa quando você realmente assume a responsabilidade, igual eu tinha comentado, você sai da posição de vítima e vai para uma posição de alguém que entende que molda a própria realidade, que pode ali criar a própria realidade, se alinhar com essa pessoa que já é curada, essa pessoa bem-sucedida, essa pessoa incrível, maravilhosa, cativante, e não é trazer culpa para o que aconteceu, para o processo de agora, para a posição de vítima, não. É entender que tudo acontece do jeito que era para acontecer, que tudo coopera por bem e que agora você assume a responsabilidade de ser esse novo eu, de ir em direção ao seu eu ideal para que realmente você crie essa nova realidade. E para isso é sobre essa questão de parar de ser quem você era, de repetir o passado, porque senão o futuro vai ser só mais do mesmo, mais do seu passado. Então aproveitar tudo isso, toda essa consciência para começar a ensaiar o seu futuro, porque o futuro ele precisa ser ensaiado, você precisa dar essas informações para o seu cérebro, para ele criar mais coisas ali, ter realmente o input, né, para te dar ali o resultado final, que é a cura ali que você deseja, que você está assistindo aqui, ou manifestar uma nova realidade. Então é justamente entender sobre tudo isso. Quando você passa a ter esse conhecimento, começa a ficar mais consciente, você já não culpa o mundo externo. É sobre assumir a responsabilidade do que acontece aqui internamente, porque você já entendeu que o universo é apenas um espelho. E não tem nada lá fora, ninguém lá fora, nada para culpar. É só você e você mesmo, o seu estado interno, a sua energia, a sua vibração. E eu tô aqui para falar que você pode sim se curar, né, fazendo várias dessas coisas e acompanhando o conteúdo do Joy. Só que depende de você, dessa mudança de identidade, de personalidade, de um novo eu que precisa surgir. Eu tô nessa fase também. A questão da criação de conteúdo que eu apareci por aqui é um novo eu que surge, que eu tava enrolando. Então é um processo totalmente constante que a gente segue, não só curando fisicamente, mas o físico é só um detalhe, porque é os três planos, é o espiritual, o mental e o físico. E o físico é a última questão ali. Então, de todo esse processo da minha cura ali da coluna, vem muito mais de realmente acertar aqui, ó, o espiritual, o mental e o físico vai ser só um reflexo. E é isso, finalizei o ano passado correndo 10 quilômetros e foi uma jornada muito bacana e uma conquista física muito grande dentre as muitas outras mentais que eu já tinha conquistado. E espero que esse vídeo tenha te ajudado. Caso você não conheça, recomendo muito o Dr. Joe Dispenza, vai mudar a sua vida assim como tem mudado a minha. E seguimos por aqui, ó, cada vez mais conscientes, mais despertos e mais saudáveis. Valeu!